Como eu vivo os meus dias aqui na Terra? Aonde quero chegar? O que eu quero? Para onde estou olhando? Obviamente que para onde eu estou olhando é para aquilo que quero alcançar chegar, não é? Normalmente, aquilo que é muito desejado é também visto o tempo todo como referência, não é? E tem muitos cuidados porque estou olhando para aquilo. Eu que nasci com lábio leporino e palato fendido de ambos os lados, tive várias dificuldades com meu físico. Passei por muitas cirurgias. Vários desafios estive enfrentando sozinha, especialmente com a minha alma. E a pior fase foi quando fui para a escola, aonde eu descobri que eu não falava de forma certa, que tinha um defeito físico no meu rosto. Com isso, sofria bullying, rejeição. Ninguém queria ter amizade por causa do meu defeito físico. Sem contar que aonde fosse na rua, as pessoas perguntavam o que eu tinha no rosto. Tudo isso foi gerando problemas dentro de mim, porque eu queria ser aceita pelos demais. Andava praticamente sozinha, mas o pior não era o que as pessoas faziam a mim, porque elas não sabiam e não tinham Deus, mas o que eu guardava dentro de mim. Me anulava completamente na escola, mas em casa descontava tudo aquilo que estava guardado dentro de mim. Queria que a minha mãe e minha irmã cedessem a tudo o que eu queria. Eu era muito teimosa, muito persistente naquilo que eu queria, isso em casa, aonde eu tinha liberdade de ser quem eu era e manifestar aquilo que estava dentro de mim. Mas o que aconteceu foi que cresci e muitas das coisas que eu vivi no passado continuava guardadinho, sem saber eu que estava lá situações que eu tinha que resolver. Cresci convivendo naturalmente com as dificuldades que acontecem dentro de mim. Até que um dia encontrei Jesus, o meu Salvador, aquele que sabia tudo a meu respeito e entendia perfeitamente tudo o que eu vivi. E Jesus, obviamente, foi trabalhando dentro do meu ser, mas não de forma teórica, mas através das dificuldades que enfrentei. À medida que vamos exercitando a fé, falando com Deus, expondo a dor, a dificuldade, Deus ia lavando o meu ser. E isso, gente, é uma riqueza muito grande. Deus, que sabe todas as coisas guardadas, vividas, sabe muito bem lidar com a gente e fala aquilo que precisamos ouvir. Muitas vezes fala umas verdades que dói, mas que é libertadora se eu acato e aceito. Às vezes, Deus pede algo que tira o nosso conforto, a nossa vontade, o nosso jeito. Às vezes, até contraria algo normal. Mas justamente isso Ele usa para falar conosco. Por isso que quando se fala de fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque ela, a fé, trabalha dentro do ser. A Bíblia fala que os heróis da fé, todos esses, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, você entende por que
todos os homens de Deus do passado morreram na fé, porque a obra de Deus estava sendo feita no interior deles. Por isso que todas as promessas que Deus prometeu não precisava serem vistas para crer. Apenas a certeza que Deus vai fazer no momento certo. E isso traz paz, leveza na vida. Se você não aprendeu ainda a exercitar a fé para o desenvolvimento da sua vida espiritual, você está deixando de ser feliz, até com as coisas mais simples. E por que as coisas simples para muita gente é chato? Porque muita gente tem que enfeitar o pavão, tem que viajar para sentir feliz, tem que mudar de sexo para desfrutar de todos os modos de se relacionar. Por quê? Porque tem que ter várias mulheres, porque precisa beber, embriagar-se, porque o simples é fadonho, pois são tristes de forma natural. Porém, para aqueles que vivem a fé genuína, vivem uma vida de harmonia, de felicidade de forma tão simples. Tudo é tão gratificante. A moradia, o marido, a esposa, as coisas naturais da vida, a família. Aqueles que abraçaram essa fé dizem claramente que é de outra pátria. Como diz as Escrituras, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Sua conversa não é uma conversa comum, não é conversa que fala das coisas dessa vida, mas sua conversa é da pátria que eles buscam, o reino de Deus, a vontade de Deus. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Na altura que eles saíram, eles desafiaram a si mesmos para simplesmente obedecer à voz de Deus. Não saíram cultivando sair, mas apenas para obedecer. Mas agora, ou seja, o agora na vida deles, é muito melhor. Existe algo celestial que foi se construindo à medida que eles ouviam a Deus e obedeciam. Por isso que eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Agora vem o mais forte, gente. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, muitos que não têm essa coragem de obedecer, Deus se envergonha, porque não aceitaram fazer uso da fé. E você sabe que a fé é uma escolha que todos nós podemos fazer, que é crer. O crer demanda eu jogar fora aquilo que não serviu para mim, para crer no que Deus fala, colocando Ele superior de tudo o que aconteceu na minha vida. Deus não se envergonha daqueles que exercitaram a fé, se desafiaram, se incomodaram a si mesmo para apenas obedecer. E obedeceram porque colocaram Deus como aquele que está acima de tudo. Então, para esses, Deus não se envergonha. Ou seja, mesmo com as nossas falhas, não de caráter, mas humana, Ele se chama de seu Deus. E sabe o que Ele faz? Ele prepara uma cidade
não aqui deste mundo, mas a do reino dos céus.